Graça e paz, irmãos, boa noite. Bendito é o nome do Senhor. Se estiver me ouvindo bem, eu acho que aqui tá, mas eu acho que vai ter que erguer um pouquinho mais, porque o som deles estava mais aberto, né? Aleluia. Louvado seja Deus, os irmãos que nos acompanham, os irmãos que nos servem. A galera está aqui empolgada, apaixonada por Jesus. Amém. Eu queria orar. Hoje o pastor André vai compartilhar uma palavra conosco, mas eu queria antes orar com você, preparar seu coração e trazer uma atenção. Por exemplo, algo que nós ouvimos aqui. Nós ouvimos muitas coisas através das canções, ouvimos pelas ministrações, pela oração feita. E agora eu estava ali há pouco ali atrás, hoje eu fui passar um café para os irmãos não reclamarem. Hoje não foi o Igor que passou. Então, como só eu que reclamo, né, irmão? Então nem eu vou reclamar de mim mesmo. E se eu reclamar, você não vai ouvir. Mas aí eu estava ali passando um café e aí o pastor Luan estava orando e citando alguns textos, liberando de dentro de si esse rio de água viva, que é a palavra viva de Deus implantada dentro de nós, essas que são escritas na tábua do nosso coração. E ele citou, um dos textos que ele citou, ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué falou, assim como aquele chefe da guarda, quando o milagre aconteceu das portas daquelas masmorras, daquelas cadeias serem abertas, quando os discípulos estavam saindo para fora, aquele general, aquele chefe daquela guarda ficou tão temeroso e ele com medo de que uma grande revolta começasse. Paulo vem e fala para ele aquietar o seu coração, que estava tudo em ordem, nada de mal ia acontecer. Depois daquilo ali, ele chama a sua família, chama seus amigos para ouvir a mensagem do Evangelho. E ouvindo a mensagem do Evangelho, assim também como lá em Josué, no Antigo Testamento, quando ele assume a sua postura de servir a Deus, ele assume, né, a sua declaração, ele faz aquela declaração, ele diz diante de todos. Primeiro ele chama a atenção do povo e diz assim: olha, até quando, né, vocês vão continuar assim? Vamos nos mover, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração nós ouvimos no Novo Testamento novamente. E aí quando o pastor Luan liberou essa palavra, eu estava lá dentro orando, meditando ali, esperando, servindo os irmãos, esperando esse momento para darmos sequência àquilo que nós nos propomos em fazer, que primeiramente é cultuar a Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma live, nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma apresentação de uma pregação, ou de os irmãos tocando, cantando. Isso não é um palco, isso continua sendo o nosso altar. E nós aqui, quando viemos com um objetivo: liberar a palavra que está dentro de nós, mas antes de tudo, cultuar a Deus junto com vocês, cultuar juntos aqui nesse ambiente, poucas pessoas, né, até a semana que vem, que voltaremos aos cultos presenciais, né, mas junto com você que nos ouve de vários lugares. Nós temos irmãos nos ouvindo e nos acompanhando de várias cidades, não só na nossa cidade, não só os nossos irmãos aqui que congregam no Centro de Comunhão Cristã, essa casa ministerial que visa estabelecer alguns fundamentos apostólicos, né, de fundamento dos apóstolos e profetas, para que nesses dias que virão sobre nós sejamos bem alicerçados, e nesses alicerces poderemos vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta, porque nós lutamos e avançamos no nome do Senhor. Então, mas quando eu ouvi isso, e no meu coração acendeu uma chama, ardeu dentro de mim essa declaração, essa citação do pastor, mas me veio esses dois textos, essas mensagens no meu coração, que para você que não conhece a Jesus ainda, ou você que está afastado, eu te chamo a atenção nessa noite. É tempo de voltar, é tempo de dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo, é tempo de se render, é tempo de se arrepender, é tempo de você se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui pronto para cumprir o meu propósito, eu estou aqui pronto para cumprir o meu chamado, eu estou aqui para servir ao Senhor. Esses textos que acabamos de citar e esse texto proclamado, ele nos traz uma compreensão diferente, ele nos traz uma ideia diferente daquilo que a igreja vive nos dias de hoje. Ele traz uma ideia de que quando eu conheço a Jesus, quando eu conheço o poder de Deus, quando eu conheço o ambiente da manifestação de Deus, a primeira disposição que surge dentro de mim não é a ideia de ser beneficiado, não é a proposta de nós começarmos a conquistar coisas, mas sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Deus toca em você, quando o Senhor encontra você, você coloca a sua família, seus amigos e tudo aquilo que está à sua volta à disposição do Senhor, e
Você não só diz: eu servirei porque fui beneficiado. Eu servirei porque eu conheci. Eu conheço o Senhor, eu sei o que deve ser feito, e por isso eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes eu já vi irmãos nossos, ou somente cristãos nominais, dizer assim: não, mas na hora do seu momento de dificuldade, faz até a oração, citando esse texto, e diz: não, se Deus fizer alguma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De repente, muitas das dificuldades que você tem passado, que nós passamos, é porque isso deixou de ser verdade nas nossas vidas. É porque de repente, o dia que conhecemos o Senhor e aquela paixão nos envolveu, aquele entendimento de quem é Deus e o que é que devemos viver e como viver, acendeu dentro de nós. Mas passado alguns dias nós: a vida é tão difícil, as coisas são muito complexas, um dia eu vou servir, e se o Senhor fizer mais isso, eu servirei. Não. O chamado de Deus para mim e para você se estabeleceu o dia que os meus e os seus olhos foram abertos para o Evangelho. O dia que os meus olhos, os meus ouvidos foram abertos, o dia que o meu coração se abriu para o entendimento da verdade eterna de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E a partir da minha salvação, eu não preciso mais negociar nada, não devo negociar nada, mas só precisa arder dentro de mim um sentimento: eu e minha casa, a partir de agora, serviremos ao Senhor. De repente, muitas falhas, muitas deficiências, muitas dificuldades que passamos nas nossas vidas, é porque essa verdade não tomou o nosso coração, e nós a partir daí passamos a servir. Servimos com o nosso coração, servimos com as nossas mãos, servimos com o nosso corpo, servimos com a nossa produção, servimos com as nossas riquezas, servimos com as nossas posses. Por quê? Porque quando fomos salvos, não há como pagar, não há como retribuir, mas há como se entregar e dizer: Senhor, nada que eu faça pode recompensar, pagar ou se equiparar àquilo que o Senhor fez por mim. E a única coisa que eu posso fazer a partir de hoje, porque a sua misericórdia me alcançou, porque o seu amor me tocou, porque a tua salvação me resgatou, é dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e todos os que estão à minha volta serviremos ao Senhor. Eu e tudo que tenho, e tudo que possuo, e tudo que sou em Ti servirá para a glória do Teu nome. Eu queria que você, se pudesse, colocasse a mão no seu coração, onde você está aí, os irmãos que estão aqui. Coloque uma mão no seu coração e a outra estenda ao céu. Uma você toca em você para liberar uma unção sobre você mesmo, e a outra você profetiza. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, em cada detalhe dela. Meu Deus, ela é a verdade viva do Senhor. Ela é a verdade transformadora. Ela é a verdade libertadora. Ela é a verdade reconciliadora, Senhor. Pai, nós nos entregamos nessa noite mais uma vez a Ti. Nós não estamos aqui numa programação religiosa. Nós não estamos aqui numa liturgia evangélica. Nós não estamos aqui num palco de apresentação. Nós estamos aqui, Senhor, por um único desejo: cultuar ao Senhor e botar em prática essa declaração: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Nós estamos aqui para render graças a Ti, para entoar louvores à Tua glória, a Tua pessoa, a Tua majestade, ó Rei dos Reis. Nós estamos aqui, Senhor, para nos prostrar diante da Tua majestade. Mas também nós estamos aqui, Deus, para nos dispor a servir ao Senhor, servindo uns aos outros, servindo os nossos irmãos, servindo aqueles que não Te conhecem, liberando a palavra viva que pode alcançar aqueles que ouvem. Que não sejamos como aqueles que o escritor de Hebreus diz: quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Senhor, nessa noite nós nos despimos da nossa razão, nós nos despimos do nosso orgulho, nós nos desnudamos do nosso eu, Senhor, porque o Evangelho é Teu e para Ti. O Senhor é o Evangelho, Jesus. Nós nos rendemos e nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre em cada lar agora, em cada casa, em cada pessoa que está ouvindo agora, em cada pessoa que irá ouvir nos dias que se virão. Pai, a cada pessoa, Deus, possa experimentar essa graça, esse amor tão grande, esse amor tão poderoso, esse amor que é inexplicável, o amor que nos alcança mesmo sendo quem nós somos e que não desiste de nós.
Senhor, no nome de Jesus, eu oro, Pai, por aqueles que estão afastados, independente dos motivos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Espírito Santo, que foi liberado nesses dias para tocar em toda a carne, toca nessas carnes, toca nessa carne, toca em nós, Senhor, porque o Espírito foi liberado, conforme o profeta disse, sobre toda a carne. Eis-nos aqui, Senhor, mas nós queremos que o Espírito toque em nós, para que não vivamos mais segundo a carne, mas vivamos segundo o Espírito. Vivamos segundo o Espírito do Senhor que foi nos dado. Por isso, Senhor, consola o abatido, o entristecido nessa noite. Essa pessoa que nos ouve, Senhor, que sinta a presença maravilhosa e gloriosa do Senhor, que se sinta amado novamente. Esses que, por vários motivos, por várias frustrações durante a vida, a infância, enfim, esses que de alguma maneira ainda vivem segundo as suas dores, mazelas, traumas, conheçam aquele que nunca nos traumatiza, que nunca nos frustra, que nunca nos decepciona. E por mais que alguns digam que se decepcionaram contigo, é porque buscaram o Senhor da maneira errada, não entenderam o teu amor, a dimensão do teu sacrifício, a entrega soberana do Senhor sobre nós. Pai, que a verdade do teu evangelho ilumine os olhos daqueles que andam em trevas, em nome de Jesus. Oh Senhor, que a luz da tua palavra, a luz da tua presença, a luz da tua vida que manifesta sobre a igreja, Deus, toque a vida de cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus, para ter os olhos dos nossos entendimentos abertos, para que conforme o texto, conforme a palavra viva citada, se a mensagem que dele recebemos é luz e nós vivemos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uau, nós só podemos viver na tua presença por causa da tua luz. Nós só permanecemos porque conseguimos vir para a luz e temos comunhão uns com os outros, porque não temos nada mais que nos acuse, nada mais que nos escravize, nada mais que nos prenda, porque nós confessamos os nossos pecados, temos comunhão, e o teu sangue que verte nas veias do teu corpo nos purifica e nos estabelece em justiça, em amor, em entendimento, em verdade. Traz, Deus, uma preparação sobre cada pessoa agora, para que essas sementes que estão sendo liberadas e serão liberadas no decorrer desse serviço ao Senhor, encontrem um lugar de fertilidade no coração de cada um que ouve. Declaramos ouvidos abertos, declaramos corações preparados, declaramos isenta de qualquer dúvida sobre a palavra cada um que ouve. Declaramos frustrados os planos do maligno, declaramos amarrados valentes, para que não impeçam e de maneira alguma roube a semente que é a palavra. Traz paz em cada lar, em cada casamento, em cada família. Cada filho longe volte para casa, cada marido distante volte para o lar, cada esposa distanciada se conecte ao seu lar, em nome de Jesus. Cada parte da igreja do Senhor que aparentemente está afastada, desconectada, nesses dias sejam dias de reconexão, esses dias sejam dias de ajuntamento, sejam ajuntamentos, sim, ajuntamento na tua presença e pelo teu propósito, ainda que não físico, mas pelo Espírito do Senhor, nós viveremos em unidade. Pela tua palavra seremos construídos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos suprimento àqueles que necessitam, em nome de Jesus. Declaramos paz, declaramos uma unção de alegria, porque um fruto do Teu Espírito é alegria, e alegria porque somos salvos. Nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. Aleluia. Bendito é o Senhor. Adoramos o Senhor Jesus. Só Tu és digno. Não há outro Deus sobre Primavera, não há outro Deus sobre o Mato Grosso, não há outro Deus sobre o Brasil, não há outro Deus sobre as nações. Somente Tu és Deus, Pai, somente Tu és Deus, ó Senhor da glória. Somente há redenção em Ti, Jesus, e somente a obra pode ser feita através do Espírito do Senhor. Oh Espírito Santo, age em mim, age em nós, age em cada um.
Essa é a nossa oração, essa é a nossa busca, essa é a nossa entrega, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nem parece que o ar está ligado aqui, nós estamos derretendo. Aleluia. Pastor André, os irmãos, se quiserem tomar um cafezinho ali na antessala. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz aos meus irmãos presentes de corpo, alma e espírito, e aos meus irmãos ausentes do ambiente, mas presentes na sua casa, né? Glória a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na presença do Senhor, podendo louvá-lo, engrandecê-lo, continuar louvando, né? Porque não é somente nesse ambiente que nós nos dedicamos ao Senhor, mas em todo o tempo, como diz a palavra de Deus. Mas louvado seja Deus, porque podemos nos reunir ainda na presença de Deus, em poder adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, e poder compartilhar, liberar a palavra de Deus sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. O pastor já orou bastante aqui, mas eu queria mais um momento orar ao Senhor, agradecê-lo pela bondade e pela misericórdia dele. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e graça que tem sido derramado a cada manhã, a cada dia. Ela tem se renovado nas nossas vidas. Embora da nossa parte, ó Pai, muitas das vezes não somos fiéis ao Senhor, mas a tua palavra, ela é fiel. O Senhor é fiel à tua palavra, e o Senhor tem renovado da tua palavra, do teu Espírito nas nossas vidas todos os dias. Pela tua bondade e misericórdia, Pai, que estamos aqui, pela tua graça, que podemos a cada manhã andar na tua presença, trabalhar diante do Senhor, fazer tudo o que está proposto nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada dia o Senhor possa sustentar a cada um de nós, Deus, diante do Senhor, para que possamos andar na tua presença e ser perfeito, conforme a tua palavra diz. E a tua perfeição, ela está em nós, porque teu Espírito habita em nós, e nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana nós tivemos uma reunião de pastores, uma reunião bem informal, na verdade, né? Algo gostoso, um bate-papo interessante. Eu tive o privilégio da companhia do pastor Gilmar, e conversando muitas coisas a respeito dos tempos de hoje, né? Dos acontecimentos que estamos vivenciando, a nossa geração. E dizia ele assim, falando assim, tempos diferentes. Ele falou, tempos diferentes que estamos vivendo, algo inusitado, ao menos para a nossa geração, algo inusitado. E conversamos bastante coisas a respeito disso, depois nos assuntos lá no local onde nós estávamos reunidos, compartilhando da palavra, coração. E realmente eu fiquei pensando no que ele falou, tempos diferentes, aonde em meio a tudo isso que nós estamos passando e vivenciando, situações inusitadas, não sei se gerado intencionalmente ou simplesmente o cumprimento da palavra de Deus para o nosso tempo, mas a nossa geração está fazendo parte disso. Deus nos preparou para esse tempo, Deus nos colocou nesse tempo para fazer parte de todos esses acontecimentos. Ninguém aqui nasceu
enganado. Ninguém nasceu fora do seu tempo. Ninguém caiu de paraquedas em meio a essa geração de forma errada, errônea. Deus não errou na vida de cada um de nós. Todos nós estamos propositalmente vivendo esse tempo e esses acontecimentos, porque há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Há algo em relação às nossas vidas, em relação à palavra de Deus, que precisa se cumprir através de nós. O fato e a questão é se nós estamos ligados e estamos atentos ao que está acontecendo. Se nós estamos atentos à palavra de Deus, ao Deus da palavra e ao que está acontecendo ao nosso redor. E eu tenho observado, às vezes por experiência própria ou pelo convívio nosso igrejeiro, e quando eu falo isso não falo apenas de denominação, mas falo de um contexto geral de igreja, ou ao menos de sistema igreja, né? Como que nós observamos o nosso comportamento em relação a todas essas coisas? Como que nós estamos nos comportando em relação a todas essas coisas? E agora ali, dando um flash rápido, pensando em relação a algumas coisas, até conversava com o Guilherme ali, alguma coisa ali no fundo, né? No nosso tempo, por causa desta pandemia, devido a esse vírus, né? As pessoas não saem mais, ao menos por enquanto não saem mais à rua para se alimentarem, né? Principalmente no horário da noite. E as pessoas, quando precisam comer algo, elas têm ali um leque de opções. Você vai na internet, ali você tem inúmeros locais que te oferecem variedades de comidas, de pratos, de especiarias. E ali você tem essas opções, essas variedades que você ligou, pediu, deu alguns minutos ou alguma hora lá, está na sua casa o seu desejo, né? E às vezes o nosso comportamento em relação à igreja, em relação à palavra de Deus, ao alimento espiritual, às vezes nós nos comportamos dessa mesma forma. Queremos o alimento pronto na nossa casa, né? Chega no domingão lá, você espera lá o banquete que o pastor preparou via live, para você poder se alimentar aquela semana, para você se fortalecer naquela semana, receber um alimento para o seu espírito, né? E aí tem alguns que, quando vê que o cardápio do pastor não está muito interessante, vai buscando as outras opções de banquetes, né? E sendo na verdade que o Senhor, em meio a todas essas coisas, tem nos proporcionado uma oportunidade de nós mergulharmos na presença dEle. Nos deu tempo, às vezes até tempo de sobra, né? O final de semana, às vezes você fica o final de semana todinho em casa. Você tem tempo de sobra para poder buscar a presença de Deus, para você sentar qualquer cantinho da sua casa lá reservadamente, pegar a palavra de Deus e ler, conversar com o Senhor, olhar para o céu, conversar com o papai, ajoelhar, conversar com Deus. Então ali Deus proporcionando para nós, nesse tempo, uma oportunidade de nós buscarmos mais a Ele, nos dedicarmos mais a Ele, porque nós vivíamos algum tempo atrás um tempo muito corrido, um tempo onde nós reclamávamos por falta de tempo, nós não buscávamos a Deus porque nossa vida era muito corrida, o trabalho excessivo, as atividades excessivas. Então o Senhor deu um stop na nossa vida, deu um freio de mão, puxou o freio de mão, estancou a nossa vida, para nós ver a nossa reação em relação a isso.
se as mesmas desculpas iam permanecer ou se nós iríamos arrumar outras desculpas. Porque se o problema era falta de tempo, agora tem tempo de sobra. Você pode inventar muita coisa nesse tempo que a gente tem um pouco ocioso, vamos dizer assim, em casa, né? Até fazer aquela manutenção lá na sua casa que precisa. Às vezes sua esposa reclamava que você não tinha tempo, né? Não tem tempo para consertar. Tem alguns irmãos que estão consertando torneira, sabe, sim, aleluia, sabe? Aqueles irmãos que precisam consertar algumas coisinhas em casa, né? Faça um checklist lá na sua casa, lá, né? Pede para sua esposa passar uma listinha, que elas são especial para saber o que está lá dentro de casa ruinzinho, né? Que não está funcionando bem. Faz aquele checklist lá e desliga aquela internet ali, ó. E final de semana dá uma geral na casa, né? Dá uma manutenção na casa, né? Nós temos tempo para isso, mas principalmente nós temos tempo para as coisas de Deus, para buscar a Deus, para nos alimentar mais de Deus. Porque observando hoje o nosso comportamento de igreja, nós estamos ficando em casa, e somente em casa, porque não podemos ter mais um contato social com as pessoas. Só que daqui uns dias vai passar essas restrições, ao menos provisoriamente vai passar. Qual vai ser o nosso comportamento em relação a isso? Como que vamos nos comportar? Aí nos acostumamos a ficar em casa e não vamos querer mais compartilhar com as pessoas, ir nas pessoas compartilhar aquilo que nós nos enchemos da parte de Deus. Então eu vejo assim que nós somos especialistas em dar desculpas. Nos omitimos de fazer aquilo que é proposto em Deus, nos escondemos através de desculpas, e quando passa aquela oportunidade, achamos outra desculpa. Como que está a sua vida? Como que você está diante de Deus? Como que você tem se envolvido com a presença de Deus? Como você tem feito para chegar ao coração das pessoas e lançar uma semente de salvação? Porque embora todo esse acontecimento, tudo isso que todo mundo está vivenciando, que eu não vou ficar chovendo no molhado aí em relação a essa pandemia, mas ainda pesa sobre nós uma responsabilidade em pregar a palavra de Deus. Ainda pesa uma responsabilidade sobre a cidade em qual nós moramos. Não estamos isentos de compartilhar a palavra de Deus. Não estamos isentos de anunciar para as pessoas que o inferno é real, que as pessoas estão se perdendo na presença de Deus. Embora existem leis de isolamento social, existem leis de contato social, mas o inferno não parou de recolher almas. Satanás não tirou férias. Não tem nenhuma lei específica que Satanás não possa estar ao derredor das pessoas, assediando elas a não aceitarem a presença de Deus, a palavra de Deus, ou se afastarem da presença de Deus. Então, se Satanás não tirou férias nessa pandemia, nós também não podemos tirar férias da responsabilidade nossa em relação à palavra de Deus, em relação às vidas e às almas que estão partindo, estão indo, seja por um motivo ou por outro. A morte continua operando na terra, e tem pessoas que estão indo sem a presença de Deus. Aqueles que têm Cristo, têm partido, estão indo para a presença do Pai. E aqueles que não têm? Cadê a nossa responsabilidade? Porque não deixamos de ser igreja pelo simples fato de o salão não estar ainda nos acolhendo às reuniões. Não deixamos de ser igreja porque as portas do salão
estão fechadas para os cultos congregacionais. Mas o fato, igreja, é funcionar onde você está. O fato de ser igreja é você lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua rua, lá no trânsito, por onde você está, você continua sendo igreja. Você continua sendo um representante aqui na terra do céu, da presença de Deus, do poder de Deus, da operação dos sinais de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3. Nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos discernir os acontecimentos. Nós precisamos discernir a responsabilidade que pesa sobre nós. Diz a palavra assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Então, aqui o apóstolo, ele está falando que ele recebeu uma graça de Deus para anunciar ao Evangelho aos não-judeus, a nós que éramos gentios, que hoje somos igreja. Então ele teve uma graça de Deus para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a dispensação do mistério. A dispensação está falando a respeito de tempo, um tempo que esse mistério de Deus que estava sendo guardado a todas as gerações passadas, estava sendo revelado naquele tempo. E segue no 10. A intenção dessa graça era que agora, no tempo presente, mediante a igreja. Então aqui ele está dando esclarecendo que essa graça de proclamar aos gentios as riquezas de Cristo, existia um tempo, uma dispensação de tempo a ser revelada. E ele está falando, e essa graça está se revelando agora, mediante a igreja que somos nós. E ele fala assim, a multiforme sabedoria de Deus, que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então aqui ele fala que havia um tempo determinado para ser revelado à igreja, que somos nós, mediante Cristo Jesus,
uma graça para que os mistérios de Deus pudessem ser, a multiforme sabedoria de Deus pudesse se tornar conhecida de principados e autoridades nas regiões celestiais. Então existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas como igreja, que ela precisa ser manifesta no reino espiritual. Existe algo que Deus quer fazer na nossa geração, no nosso tempo, em relação a todos esses acontecimentos que estão acontecendo e os que ainda vão se manifestar na nossa geração até o fim de todas as coisas, que precisa ter uma ação da igreja manifesta no reino espiritual. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas que se levantam contra, mas contra espíritos, principados e potestades nas regiões celestiais. E esses principados vão tomar conhecimento do agir de Deus através da minha vida e da sua vida. Então por isso que no nosso tempo há uma manifestação do reino das trevas em calar a igreja e nos colocar em off. Há uma manifestação no reino das trevas tentando paralisar as nossas vidas, a nossa ação como igreja. Então Satanás, ele manipula esse reino natural, o sistema desse mundo, tentando paralisar a igreja. Mas se nós estivermos atentos a todas essas coisas, a todos esses movimentos, e se nós entendermos que essa graça manifesta em nós nos tornou igreja e não instituição, não há como Satanás nos paralisar. Porque se os salões forem proibidos, as reuniões, ou se forem manipulados pelo sistema, assim ainda nós não deixamos de ser igreja. Porque igreja somos nós. Igreja é lá na nossa casa, quando você se reúne com a tua esposa, com os teus filhos. Igreja é quando você senta à mesa e você lembra de orar por essa cidade, de orar por famílias, de guerrear, de combater nas regiões celestiais, e você anunciar para esses principados e potestades que você é a autoridade aqui na terra, no nome de Jesus. Porque na tua boca e nas tuas palavras há poder. Até hoje o pastor Rafael colocou uma ministração lá de um pastor, que eu não lembro o nome agora dele, que ele fala a respeito do poder da palavra, o poder de liberação da palavra, o poder que há sobre a igreja, quando você entende o seu propósito e você libera palavras no reino do Espírito, no reino natural e no reino espiritual. Quando você decreta sobre uma cidade, seja qualquer enfermidade, seja essa pandemia de vírus, seja qualquer outra doença que sempre está assolando e tem assolado a vida das pessoas, desde quando o homem caiu e o homem pecou, as enfermidades têm reinado sobre o homem caído. Então há uma responsabilidade sobre nós. Há um poder delegado sobre a igreja, não instituição, mas a igreja homem, ser humano, que recebe a Cristo, essa autoridade para decretar, para liberar, para instituir. E aqui Paulo vai falando aos Efésios, que isso foi revelado, isso foi guardado em gerações por gerações em Deus, para ser revelado naquela geração e até a nossa, no dia da vinda de Cristo. E essa responsabilidade pesa sobre nós. E ele fala assim, quando ele termina, conhecido dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus,
realizada em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Então, há um propósito eterno de Deus que é realizado em Jesus Cristo, que por intermédio de Cristo nós temos livre acesso a Deus, tendo plena confiança na pessoa de Cristo, que se nós abrirmos a nossa boca com autoridade, conforme o propósito de Deus, coisas, circunstâncias, situações podem ser mudadas, governos podem ser alterados. Qual é a nossa condição em relação a essa palavra, que tem nos dotado e nos capacitado em relação a tudo isso? E ele segue no 13: portanto rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Então aqui ele pede: irmãos, não desanimeis por causa das minhas tribulações, pelo que eu estou passando por causa de vocês. Então imagina agora nós, o que nós temos passado, é para desanimar? Porque muitas pessoas que não entenderam verdadeiramente quem são em Deus, não vão retornar à comunhão. Muitas pessoas estão desanimando na fé. Muitas pessoas, pelo excesso de zelo, ou pela preocupação excessiva consigo mesmo. Porque uma coisa que foi gerada nesses dias na nossa mente, e que foi propositalmente trabalhado aqui, na nossa mente, é um cuidado excessivo conosco. Nós passamos a temer muito mais uma infecção por um vírus que pode ser mortal. Tememos muito mais, porque passamos o dia todo passando álcool gel na mão, passando sabão, tendo distanciamento, porque queremos ter um zelo pela nossa vida natural, mas não usamos esse mesmo zelo pela vida espiritual. Não nos distanciamos do pecado e não tomamos medidas excessivas para nos manter afastados do pecado que tem nos arrastado para o inferno. E não somente o pecado que nos arrasta do inferno, mas o pecado que nos afasta da presença de Deus. Que o pior do inferno não é Satanás, o pior do inferno é a ausência da presença de Deus. Então nós temos um zelo excessivo para não morrer, mas não aplicamos esse mesmo zelo na mesma medida ou mais intensa, para que o pecado não tome conta do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos que nos ligam a Deus. Então eu vejo uma preocupação de uma igreja que tem uma responsabilidade muito grande no nosso tempo, que somos nós, que foi incutida na sua mente, que ela precisa se guardar, fique em casa, se guarde, e essa igreja tem se afastado da presença de Deus, essa igreja tem se afastado da comunhão de Deus, essa igreja tem se esquecido da palavra que sustenta a sua vida espiritual, porque nós damos conta de passar o dia todo pesquisando sobre esse vírus, e mandando informações de como se medicar, de como se manter livre, mas não damos conta de usar um terço dessas informações para mandar para as pessoas, para elas ficarem livres do pecado, do inferno, da morte eterna. Se nós pegarmos essa mesma intensidade e nós trocarmos agora essa informação e colocarmos a palavra de Deus e aplicar na vida das pessoas,
com essa mesma intensidade, milhares de pessoas serão alcançadas no nosso tempo. Se nós darmos conta de praticar, fica longe do pecado. Hashtag fique longe do pecado. Tá? Hashtag fique longe do pecado. Hashtag santifique-se. E começarmos a incutir na cabeça das pessoas: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, o Cristo Salvador está vindo. E nós começarmos a inculcar isso na cabeça das pessoas, porque muitas pessoas estão apavoradas, com medo da morte, medo de serem pegas por esse vírus e não passarem por esse tempo. Então está um bom tempo de nós pegarmos essas pessoas que estão tão apavoradas, com medo da morte, e falarmos da vida eterna para elas. Porque o pior não é só passar por essa morte física. O pior é partir dessa vida sem o direito à vida eterna, sem a garantia de estar com Cristo na eternidade. Eu creio que está faltando um empenho da igreja, um despertar da igreja. Realmente Deus sacudiu a igreja nesse tempo. Deus parou os nossos movimentos igrejeiros para nos despertar para a verdade, para olhar o quanto nós estávamos desviando do propósito do Senhor nos últimos tempos. É um tempo de ganhar muitas vidas para o Senhor, porque o fim de todas as coisas se aproxima. O movimento natural das coisas, dos governos, é notório, não é mais camuflado. As pessoas têm investido de forma bem clara e específica contra a igreja do Senhor, para levantar de um governo na terra, um governo humano, um governo caído, um governo onde não se preocupa com as vidas, tem uma falsa preocupação pela vida humana, mas não se preocupa com a vida das pessoas, de fato. E nós, que fazemos parte do reino celestial, do governo celestial, o quanto nós temos nos preocupado pelas vidas, o quanto nós temos investido nessas vidas, para que elas não se percam eternamente. Vamos continuar no texto? Ele fala no 14: por esse motivo eu dobro o meu joelho diante do Pai, de qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder e por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa comunhão, dessa fraterna comunhão. Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando imaginar essas 4 palavras aqui. Que vos seja possível em união, em unidade, em concordância de todos os santos, ter a compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade dessa comunhão. Como que Deus, o Senhor, chama a atenção das nossas vidas em relação à unidade. Ele usa 4 medidas para expressar a comunhão e o quanto que ela é importante no nosso tempo, ter essa comunhão. E o que tem sido tentado nos roubar como igreja é essa comunhão, através desses acontecimentos que estão se intensificando.
né? Fique em casa, afaste-se, não chegue próximo. A lei tem se manifestado de uma forma a proibir as pessoas manifestarem a presença de Deus, o reino de Deus, a verdade dos céus. E Deus fala na palavra dele que existe umas dimensões que precisa ser observada. Ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. Eu queria poder fazer um desenho dessas 4 dimensões. Aqui é 4D, não é nem 3D, é em 4D. É a unidade em 4D. Em 4 dimensões, em 4 dimensões. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo que pedimos ou imaginamos na nossa mente, que esteja de acordo com o seu poder que age em nós. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações e para toda a eternidade. Amém. Queria ler de novo o 20 aqui. Ele fala de todas essas dimensões, para que a gente possa entender através da unidade o amor de Cristo que excede o conhecimento, para que nós sejamos preenchidos dessa plenitude de Deus, o qual esse Deus que é poderoso e que vai realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Mas tudo que eu peço e tudo que eu imagino, Ele precisa estar de acordo com o seu poder que opera em nós. Então essa palavra, ela não abre aqui para nós uma legalidade, para a gente pensar que Jesus, que Deus é o gênio da lâmpada maravilhosa. Não sei, mas no tempo da minha geração, que a gente era meio molequinho, meio pequeno, piazão, tinha muitos filmes que falavam do gênio, né? Que o cara vinha lá, esfregava uma lâmpada e o cara do nada estava arrebentado na vida, o cara estava lascado na vida, e do nada ele tropeçava numa lâmpada ali, ou caía uma lâmpada de paraquedas no colo dele, e ele sem querer, às vezes dava uma esbarrada naquela lâmpada assim, sem intenção, e o gênio saía da lâmpada, porque ele libertou o gênio com a senha. E aí o gênio estava à disposição daquela pessoa, porque ele se tornava o amo, né? O seu dono, o seu senhor. E aí a pessoa começava a fazer pedidos. Então toda vez que ele fazia um pedido, o gênio satisfazia os seus desejos e voltava para a lâmpada. E quando precisasse, era só dar mais uma esfregadinha que o gênio estava à disposição. E às vezes a nossa geração está achando que a Bíblia, que o Deus da Bíblia, Ele habita dentro da palavra, e que é só você abrir e dar 2 esfregadinhas nas páginas da Bíblia, e o Senhor sai ali e está pronto para satisfazer os desejos do seu Senhor. E aqui a palavra de Deus está falando que Deus está pronto para realizar tudo que pedimos e pensamos, mas que está de acordo com o seu poder que age em nós. É com o propósito dele em nós, e não com a satisfação dos nossos desejos humanos e caídos, não com os nossos desejos de obter riqueza, para viver uma vida segura e tranquila aqui na terra. Porque muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus é satisfazer os meus desejos. Nunca foi. É os propósitos dele que operam em nós. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Deus não tem problema nenhum em nos dar uma boa condição financeira, desde que o nosso coração não esteja alinhado com o coração dele, desde que o nosso propósito esteja alinhado com os propósitos dele, e não em satisfazer os nossos próprios desejos humanos e caídos. Então eu vejo que é tempo de nós revermos os nossos conceitos, os nossos preceitos, as nossas atitudes, as nossas intenções, porque o fim de todas as coisas está chegando.
E eu creio que ele está com o pé no acelerador. Ele está um pouquinho mais acelerado. Eu vejo que o reino das trevas não está brincando, e as pessoas que servem esse propósito não estão brincando, mas estão se unindo para cumprir o propósito do seu Senhor. E muitas vezes nós, que nos declaramos igreja do Senhor, não temos essa mesma unidade, esse mesmo sangue no olho, essa mesma disposição de estarmos unidos para cumprir o propósito do nosso Senhor, que é levarmos vidas, almas prostradas e convertidas à presença do Senhor, para que o Senhor possa vir à terra e cumprir todas as coisas, o final de todas as coisas. Talvez semana que vem, semana que vem nós vamos retornar, ao menos para nós aqui na nossa cidade, as reuniões presenciais, com todas aquelas limitações que nós estamos sujeitos. Não sei o que isso pode mudar na sua vida, porque se nesse período que nós não pudemos nos reunir nesse salão, nessa estrutura física, alterou algo na nossa vida espiritual ou na nossa condição de igreja, nós precisamos rever o nosso entendimento, o nosso coração, porque a nossa caminhada com Deus, ela não foi interrompida por um tempo, ou ao menos ela não deveria ter sido interrompida. Não poderia ter uma lacuna quando foi paralisadas as reuniões e quando foi liberadas as reuniões, porque a nossa vida como igreja, ela precisa ser contínua, independente da circunstância, independente da luta e tribulação ou da bonança. A nossa vida com Deus, ela precisa ser constante e diária. Alguns homens de Deus na Bíblia, relatos de homens que viveram gerações e tempos antes do nosso, homens que passaram pressões violentas, muito mais intensas, às vezes, que o tempo que nós estamos vivendo hoje, ou ainda não chegamos numa intensidade ainda igual a que eles passaram, mas pessoas que estavam convictas e sabiam quem elas passaram a se tornar em Deus, em quem elas estavam confiando, e elas não trocaram a sua fé, o seu propósito, não barganharam por situações, por circunstâncias cômodas, circunstâncias melhores, não deixaram a sua fé ser abalada, ou não estremecer a sua fé diante de ameaças, para abandonar a sua fé e confiar em outros deuses que não era o único Deus, o Deus que eles criam. Homens que foram entregues à morte, jogados em cova de leões, homens que foram jogados em fornalhas, homens que foram crucificados, e várias formas foram maltratados e mortos, mas homens que não negociaram a sua fé, homens que não esmureceram, não retrocederam, porque a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas sim naqueles que avançam, aqueles que têm os seus olhos fitos no autor e consumador da vossa fé, da sua fé. Espero que você, meu irmão, que nos ouve, que irá nos ouvir, se nessa condição você se encontra, afastado da presença de Deus, dentro da sua casa, frio, morno, desanimado, porque não tem mais as reuniões no salão, converta-se, arrependa-se, volte-se para Deus aí na sua casa, porque aí você é igreja, aí está a igreja, na sua casa está a igreja do Senhor, porque você é a habitação do Senhor, o Espírito Santo está aí em você, não porque você está participando de uma live, mas que você decidiu receber a salvação dele no seu coração,
e Ele decidiu te trazer na condição de filho para Ele. O Pai te entregou para Cristo. Não esmoreça na fé, não desanime, assim como muitos antes de nós, ou no nosso tempo, têm passado em nações que já são declaradamente perseguem pessoas que se voltam para Deus, que compartilham a palavra de Deus, que compartilham a sua fé, pessoas que passaram, que estão passando lutas intensas, tribulações intensas, mas não têm negado a fé, não têm negado o Cristo, não têm negado o Espírito que habita dentro delas. Que nós venhamos nos levantar na nossa geração, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa rua e na nossa casa, como pessoas que foram chamadas a responder um propósito. Não venhamos nos acovardar, a ter uma preocupação excessiva com nosso bem-estar físico, porque Deus cuida de nós. Deus não é pego de surpresa por vírus, por doença qualquer que seja. Nada vai tirar a nossa vida antes de cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra. Deus não é pego de surpresa. O que Deus projetou antes da fundação do mundo não vai ser uma enfermidade ou uma pandemia que vai ceifar a nossa vida antes do tempo. A não ser que nós decidimos deliberadamente nos afastar da presença de Deus e negar o Cristo que habita em nós. Aí nós estamos entregues à própria sorte. Mas se a nossa fé continua convicta em nós, e nós continuamos clamando ao Senhor e buscando Ele em todo o tempo, inclusive na nossa casa, ninguém é peru que vai morrer de véspera. Deus não esqueceu da sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem zelado pela tua vida. Que o nosso comportamento seja igreja fiel do Senhor, igreja com temor, igreja que vai ter o comportamento na rua, no trabalho, em casa, por onde quer que você esteja. Você não vai abrir mão de adorar esse Deus e de expressar a salvação que você recebeu e compartilhar essa salvação para as pessoas que estão apavoradas nesse tempo, que não têm esperança, porque aqueles que tinham esperança no dinheiro estão apavorados que o seu dinheiro não pode lhe dar a vida. Pessoas que têm patrimônios, carros, bens, as pessoas que têm confiança em si mesmo, hoje estão apavoradas, porque sabe que a sua vida não se sustenta pelo seu querer, que ela pode ser acometida por uma doença e não amanhecer no dia de amanhã. É tempo de nós levarmos a esperança para essas pessoas, a esperança de vida eterna, uma esperança de salvação. Em o nome do Senhor Jesus, recline os seus olhos nesse instante, em nome de Jesus. Deus bendito e maravilhoso, te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos porque o Senhor nos escolheu para viver esse tempo. Foi o Senhor que projetou, ó Pai, na tua infinita sabedoria, graça e misericórdia, ó Pai, e projetou a vida de cada um de nós para vivermos essa geração. Foi o Senhor que escreveu a respeito dos nossos dias, ó Pai, e com certeza todas essas coisas estavam escritas a respeito desses dias, das lutas, das tribulações que estamos passando. E o Senhor escreveu a nosso respeito que nós iríamos manifestar o teu propósito nessa geração. O Senhor escreveu a respeito dos nossos dias que nós não seríamos covardes, mas nos levantaríamos diante do Senhor, ó Pai, e iríamos manifestar o teu Espírito nessa cidade. Iríamos manifestar, ó Pai, a tua salvação sobre a vida das pessoas, dar um destino a essas pessoas, ó Pai, dar uma esperança de vida eterna a elas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a cada um dos meus irmãos que estão aí, ó Pai, em casa nos ouvindo,
que ele possa ser tomado por essa palavra, e essa palavra gere ousadia, coragem, intrepidez, que tire todo medo, que tire toda a covardia, que sejamos tomados pelo espírito de valentia, Pai, e venhamos empunhar a palavra, a espada da verdade, que possamos pegar, ó Pai, os elementos que o Senhor nos deu, ó Pai, para guerrear, a palavra, a fé, a justiça, que possamos ter esperança no nosso coração, ó Pai, não de dias melhores nessa terra, mas de dias melhores na eternidade. Sabemos que no mundo há tribulação, há lutas, há pelejas, há um reino das trevas se manifestando dia após dia, combatendo contra as nossas vidas, contra a palavra, contra a vida das pessoas, mas que sejamos tomados, ó Pai, pelo Teu Espírito que é santo, sejamos governados, ó Pai, pelo Senhor, e que possamos manifestar pelas ruas dessa cidade o Deus poderoso que o Senhor é, o Deus misericordioso que o Senhor é, o Deus amoroso que o Senhor é, que possamos manifestar nos lares, nas empresas, por onde estivermos, ó Pai, que estejamos atentos a uma oportunidade de lançar uma semente em boa terra. Declaramos que essa cidade é um campo, e esse campo é uma boa terra, assim como ela é uma boa terra, Pai, fértil, a cultura natural do milho, da soja, do algodão, ou seja, o que é plantado nessa terra, e ela multiplica e abençoa e prospera, assim também essa cidade é uma boa terra a receber a semente da palavra, a semente do evangelho, a semente de salvação, por aqueles que são semeadores de justiça e de verdade, que somos nós. Em o nome do Senhor Jesus eu peço que cada um dos meus irmãos seja tomado de temor e tremor da presença de Deus. E aqueles que entendem que estão afastados da presença de Deus, aqueles que entendem, ó Pai, como a palavra que eu ouvi hoje, aqueles que estão perdidos dentro de casa e que é preciso passar a vassoura para encontrar a preciosidade que foi perdida dentro de casa, a dracma perdida, porque há pessoas que estão perdidas dentro da igreja, Pai, assim como tem aqueles que estão perdidos fora. Ambos precisam se voltar para Deus, se arrepender e receber o amor do Pai. Toca em cada vida, Pai, sustenta cada lar, sustenta cada casa, cada família nessa cidade onde não há esperança, cada família nessa cidade onde há luto. Meu Deus, que o Senhor possa vir e trazer, ó Pai, esperança na vida das pessoas, conforto, consolo. Cada pessoa nos hospitais, ó Pai, que estão sem esperança, pessoas internadas, ó Pai, em UTIs, pessoas desenganadas pelos médicos, que o Teu poder possa chegar nessas vidas agora, através da vida da igreja, através das pessoas que estão levantando as suas mãos agora nas suas casas e liberando uma palavra de poder, pessoas que estão levantando as suas mãos porque entendem que são igreja, e começam a liberar agora palavras de cura, de renovo e de salvação, que o poder de Deus de cura possa chegar sobre todos os hospitais e sobre todas as casas, ó Pai, trazendo cura, mas também trazendo esperança de salvação. Em o nome do Senhor Jesus que nós pedimos, em nome de Jesus que nós rogamos, que a nossa cidade possa ser transformada pelo Evangelho vivo que opera em nós, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, que você possa refletir nessa palavra, que essa palavra possa ter encontrado uma guarida, um repouso no teu coração, e ela te ponha em reflexão, e você decida viver uma novidade de vida, um tempo novo, um tempo de dependência na presença de Deus, que você possa ter uma boa semana na presença de Deus, uma boa semana
de viver esse evangelho vivo e prático, semeando na vida das pessoas esperança e fé, em o nome do Senhor Jesus. A graça e a paz, que o Senhor seja contigo e com tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém.